Eu disse para você no início da missa que o nosso tema hoje seria o quê? Indiferença. Nós vamos fazer da mesma maneira que sempre fizemos. Nós vamos conversar sobre essa palavra, depois vamos localizar essa palavra no texto e a seguir vamos tirar as conclusões dessa palavra para a nossa vida. O que é indiferença? A indiferença é o contrário de diferença. E o que é diferença? É quando algo ou é quando alguém se torna diferente para você. Se, por exemplo, você está passando numa rua muito movimentada, e ali nessa rua muito movimentada você vê um monte de gente, você não conhece ninguém, então você olha para todo mundo como se fosse uma massa de pessoas, um grupo de pessoas. Mas se ali no meio daquele povo, de repente, você vê um amigo ou uma amiga, aquele amigo, ele fica diferente para você em relação aos outros que estão ali. Tem gente que quando encontra um amigo na rua faz o maior escândalo. Amiga, você tá boa, minha amiga, você tá bom, meu amigo. E para, e abraça. E o povo passa e fala assim, meu Deus, que escândalo. Tem amigo que é assim. Quando você encontra alguém na rua que você conhece, essa pessoa se destaca. Ela se torna diferente na multidão. Ela se torna uma pessoa que faz parte do seu grupo, dos seus contatos, dos seus relacionamentos. Então, ser diferente é isso, é ser separado, é ser destacado de tudo o que está ao redor. E o que é ser indiferente? É quando você não considera que algo que está ali tem destaque, tem importância, tem algum tipo de relevância para você. Por exemplo, na sua casa, você comprou ou ganhou um presente. Esse presente não fez nenhuma diferença para você. Na verdade, você nem gostou muito desse presente. Você pegou esse presente e colocou esse presente em uma gaveta, em um armário, em um guarda-roupa e não deu confiança para ele. Significa que em relação às coisas que você possui, esse presente não tem nenhum destaque. Então esse presente não faz diferença para você. Quem está conseguindo entender, diga amém. Mas eu quero falar para você de um tipo de indiferença que tem acontecido aos montes na sociedade. É a indiferença que acontece dentro dos nossos relacionamentos. Pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós convivemos, pessoas com quem nós já partilhamos a nossa vida, pessoas que sabem de nós, que nós sabemos dessas pessoas, pessoas que de alguma maneira estiveram conosco em momentos difíceis, momentos de alegria, em viagens, em situações especiais, e que de repente nós decidimos dar um gelo naquela pessoa. A gente usa essa expressão dar um gelo. Eu conheci uma pessoa que dizia, ao invés de dar um gelo, dizia colocar no quartinho escuro. Você já ouviu essa expressão alguma vez? Diga amém. O que é colocar no quartinho escuro? É quando você tem uma pessoa que faz parte de sua vida, e por algo que essa pessoa fez, você decide anular, excluir
banir essa pessoa de sua vida. Aí você coloca essa pessoa num quartinho escuro. Não dá confiança para ela, não conversa com ela. A indiferença, ela está gerando tanto problema nas famílias. E olha que essa semana é a Semana Nacional da Família. Está gerando tanto problema nos relacionamentos, e está gerando tanto problema até na nossa vida espiritual, que eu decidi transformar essa situação em um tema para a nossa reflexão. E por isso eu gostaria muito que você prestasse atenção, para que a gente pudesse progredir e alcançar resultados nessa reflexão. Se você está concentrado, se você está firme em Deus, com a concentração, com a cabeça pensando nele, diga amém. Amém. Vamos então agora falar sobre a indiferença no texto. Qual é o texto que a igreja nos propõe? Mateus capítulo 18. Repita. Mateus capítulo 18. E Mateus capítulo 18 traz para nós alguns conselhos de Jesus. Jesus dizendo para os seus discípulos, ensinando para os seus discípulos algo mais ou menos assim: se o seu irmão pecar contra ti, vai até ele e repreende-o, sozinho, longe das outras pessoas. Se ele te escutar, você ganhou o seu irmão. Se ele não te escutar, chama mais 2 ou 3 pessoas, para que toda a situação seja colocada perante a pessoa. E se ele não escutar essas 2 ou 3 pessoas com você, diz para a igreja. E se nem a igreja essa pessoa escutar, trata-o como publicano e pecador público. E depois Jesus diz assim: tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Eu precisaria que você repetisse essa expressão. Diga, compadre: tudo o que ligares na terra, tudo que ligares na terra será ligado no céu. será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra, Tudo que desligares na terra será desligado no céu. será desligado no céu. Eu queria convidar você a entrar dentro desse texto de uma maneira um pouco diferente daquilo que é tradicional, daquilo que é costumeiro. Se tiver algum teólogo na sintonia ou até mesmo aqui na igreja, eu quero desde já alertar você para o caminho que nós vamos trilhar aqui. Esse texto, ele é sempre lido dentro de uma visão eclesiológica. Mas aqui nós vamos fazer uma análise desse texto do ponto de vista antropológico. Então, para você que é teólogo, talvez soe um pouco estranho, mas eu garanto para você, nada do que vai ser falado aqui vai atingir ou prejudicar a doutrina e também a nossa fé. Num contexto antropológico, o que é que Jesus está querendo nos mostrar a respeito dessa situação? Se o teu irmão pecar contra ti, vai e conversa com ele. Se não resolver, chama 2 ou 3 pessoas. Se não resolver, chama a igreja. Jesus está falando aqui de um tipo de situação que acontece conosco e com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Pessoas que pisam no nosso calo. Pessoas que de alguma maneira prejudicam a nossa vida, pecam contra nós. Quem aqui já foi pisado no calo por alguém? Diga amém. Tem pessoas que parece que tem o dom de fazer isso, de pisar na bola com você. Marca e não vai, promete e não cumpre, mente para você,
pede dinheiro emprestado e não paga. Cunhado é terrível para fazer isso. Pedir dinheiro emprestado. Ô meu amigo, me empresta aí uns R$200, R$300, te pago semana que vem. Até hoje. Pisam na bola. Pisam na bola com você de diversas maneiras. Toma coisa emprestada e devolve quebrado. Mulher gosta muito de fazer. Empresta seu secador. Quando devolve o secador não está ligando. E fala, amigo, o secador não está ligando. Não fui eu. Eu testei, a hora que eu ia saindo de casa, estava funcionando. Irmão que pede o carro emprestado, me empresta seu carro só para eu ir ali no centro comprar umas coisas que eu estou precisando, eu trago nesta hora, quando traz, o carro está todo arranhado. Foi você que arranhou? Não, eu não. Então, no seu dia a dia, é possível que você encontre pessoas que vão pisando na bola com você. Tem muito pai pisando na bola com filho, tem muito filho pisando na bola com pai, tem muita mãe pisando na bola com filha, filha pisando na bola com mãe, tem muito irmão pisando na bola com irmão, sogra com genro, será que tem? Muito. Tem sogra que não dá paz para o genro, mas tem genro também que não dá paz para a sogra. Tem muito fiel pisando na bola com o padre. Marca com o padre um almoço, o padre chega lá, tem só farofa. Mas tem muito padre pisando a bola com fiel. Eu vou lá em sua casa abençoar a sua casa, a pessoa prepara tudo. Ué, padre, o senhor não vem, o senhor marcou 10 horas, já é meio-dia. Esqueci, deixa para a próxima. Pisou na bola. Nós temos então que saber disso. Volta e meia, alguém vai pisar na sua bola. E aí? Eu dou um tapa na cara, padre. Pisou na bola comigo, padre, eu vou na unha. Eu mordo, se precisar. Tem gente que quando passa por essa situação, perde o controle. Jesus está dizendo que quando alguém pisar na bola, ele chama isso de pecar contra você. Quando alguém pecar contra você, a primeira coisa que você vai fazer é chamar a pessoa para conversar. Nada de ficar fazendo postagem no Facebook. Tem gente que gosta de ir para o Facebook falar mal do outro. Ficar jogando indireta. Muito marido, muita esposa fica jogando indireta, porque o marido pisou na bola com ela, passou o dia do aniversário de casamento, e ele não lembrou, não levou flores, não chamou ela para o restaurante, e aí no outro dia ela vira e fala assim, tem gente aqui que parece que está com amnésia. Tem gente aqui que eu não sei não, viu? Não tem amor por ninguém. Chega para a pessoa e conversa. Abra a boca, fala. Mas não faz escândalo. Jesus está pedindo, não seja na vista dos outros. Como que você vai chegar para o seu cunhado que tomou dinheiro emprestado para cobrar dele na vista da família inteira? Você está doido, você está doida, dona Maria? Você está querendo que ele aperte seu pescoço? Você tem que chamar a pessoa separado. Mas acontece que tem gente que não se toca. A pessoa apronta com você, você conversa com a pessoa, fala, você promete que não vai fazer isso mais? Prometo. No outro dia está fazendo. Seu marido prometeu para você que ele não ia chegar mais atrasado em casa, que quando ele chegasse atrasado, quando tivesse algum evento diferente na empresa, ele ia ligar para você. Ele prometeu ontem, hoje ele chegou atrasado de novo. Dá raiva, sim ou não? Seu filho prometeu para você que ele não ia mais aprontar. Na outra semana ele aprontou. O que fazer, padre? O que fazer? Jesus disse, chama 2 ou 3 pessoas. No caso, se é o filho, chama o pai e conversa com o filho na presença do pai. Se é o irmão, chama a mãe.
Se é o cunhado, então você vai chamar os responsáveis por ele, o pai, a mãe, a esposa dele, e vai conversar com ele na presença da esposa. Chamar outras pessoas para testemunharem o que ele, o que ela está fazendo com você. Tem gente que gosta de tudo chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia, calma. Eu vou fazer B.O., calma. Eu vou puxar a faca, calma. Educado, controla, respira. E vai chegando uma hora que a pessoa vai pisando tanto no seu calo, tanto no seu calo, tanto no seu calo, que vai diminuindo o apreço que você tem pela pessoa. Você que é marido, que pisa muito na bola com sua esposa, sabe o que está acontecendo? A cada vez que ela perdoa, ela tem que abrir mão um pouquinho da admiração que ela tem por você. A cada vez que você apronta, derruba um pedacinho da imagem que ela tem de você. Você, filho, que apronta dentro de casa, toda semana chega bêbado, toda semana promete para sua mãe: não, mãe, agora acabou, agora não tem mais, e volta na outra semana. Sabe o que está acontecendo? Aos pouquinhos, a sua mãe está criando desgosto de você. Você, funcionário que chega atrasado no serviço todo dia, e o seu patrão fala: moço, olha a hora, seu horário de entrar no serviço é 7 horas, você está chegando no serviço o quê? Quase 9 horas, aí é por causa da missa do padre Wagner, e joga a culpa no outro. Mas na quinta-feira, que nem tem missa do padre Wagner, você também chegou atrasado. O seu patrão vai perdendo a confiança em você. Você vai pisando na bola, vai pisando na bola, vai pisando na bola. A pessoa vai perdendo a confiança. Por que tem muita gente hoje que o que fala não vale nada? Porque são pessoas que não têm credibilidade. Você vai mentindo tanto, você vai enganando tanto, você vai passando tanto o outro para trás, você vai fingindo que as coisas estão no controle, que chega um ponto que ninguém acredita mais em você. E aí o que acontece? Chega um ponto que a pessoa decide esfriar com você. Jesus diz isso, se você chamou 2 ou 3 testemunhas, não deu certo, se você levou para a igreja, se você pediu a ajuda do padre, se você pediu um grupo para ir lá na sua casa rezar, e a pessoa não mudou, a pessoa não converteu, a pessoa não se tocou, a pessoa não decidiu tomar uma decisão, Jesus diz: trata-o como pagão e publicano. Ou seja, você necessariamente vai ter que ficar indiferente a essa pessoa. Chega um ponto que você tem que dizer: basta, basta, não dou conta mais. Esse é o ponto da indiferença. Quando chega na sua vida uma situação em que você vai lutando com a pessoa, e tenta daqui, e procura ajuda para a pessoa, e perdoa a pessoa, e finge que não está vendo o erro da pessoa, a pessoa pisa na bola, a pessoa trai você, a pessoa mente para você, a pessoa te apunhala pelas costas, chega um ponto que você fala: não, eu não aguento mais, acabou. Aí você se fecha. Quem já passou por uma situação dessa, ou conhece alguém que passou, diga amém. Você se fecha. E sabe quando é que você percebe isso? É quando a pessoa começa a fazer pouco caso. A pessoa diz para você assim: eu estou querendo que você vá comigo hoje fazer compra. Tem como? Aí você diz: eu tenho uns compromissos à tarde, não sei se vai dar não. E a pessoa diz para você: se não der, tanto faz. Essa palavra, tanto faz, ela revela indiferença. Se você namora com alguém, se você está noivo de alguém, se você é casado com alguém, e essa pessoa vive dizendo para você: tanto faz, se você lembrar do meu aniversário ou não, tanto faz. Ou então aquele: você que sabe. Cuidado com o você que sabe, porque o você que sabe está destruindo relacionamentos. E aí, como é que é? Hoje nós vamos
Sair à noite para jantar, meu bem? Ah, você que sabe. O que a mulher está dizendo? Eu não estou querendo ir não, mas se você quiser a gente vai. Um amigo disse para o outro: que tal se a gente marcar alguma coisa para fazer no final de semana? Você que sabe. Isso é uma postura de indiferença, e a indiferença vai tomando conta, que chega uma hora que você se vê sozinho, sozinha na vida. Por que tem muitas pessoas que estão hoje na solidão? Por que tem muitas pessoas que quando faz postagem no Facebook, ninguém curte? Indiferença. Você se fecha no seu mundinho, você se tranca dentro de uma bolha e não deixa ninguém entrar, e quando as pessoas querem entrar, você joga um tanto faz ou um você que sabe. Eu estou querendo te fazer uma visita hoje à noite, pode? Você que sabe. Eu estou querendo levar um presente para você, que hora você vai estar lá? Ah, tanto faz, qualquer hora. O mundo está assim, e as pessoas hoje elas estão assim, fazendo da vida um verdadeiro Big Brother. Errou com você, vai para o paredão, ou você manda embora. Seu amigo errou com você, exclui seu amigo. A pessoa começou a colocar abobrinha no WhatsApp, bloqueia a pessoa. A pessoa começou a falar asneira no Facebook, exclui. E a gente está fazendo assim, a gente está descartando as pessoas e começando a adotar uma postura de indiferença. Agora eu quero entrar com você no terreno espiritual. O que acontece quando você toma a decisão de ser indiferente com alguém? Quando você fala assim, para mim agora, não quero nem saber daquela pessoa. Se eu cumprimentar, se eu encontrar na rua, eu cumprimento, mas não vou ligar mais, não vou escrever mais, não vou dar importância, não vou ajudar, não vou na casa dela, não quero que ela venha na minha casa. O que acontece quando isso acontece? O que acontece quando você toma essa postura? Espiritualmente, acontece o que Jesus está dizendo. Você desliga aquela pessoa no céu. Padre, como assim? Olha só. Todos nós temos o poder de ligar e de desligar pessoas. Eu quero que você repita isso. Todos nós, diga. Todos nós temos o poder de ligar e desligar pessoas. Até um tempo a igreja achava que quem tinha esse poder de desligar ou de ligar era só o Papa. Mas hoje, cada vez mais, a gente está entendendo que esse poder de ligar e de desligar, todos nós temos. Como assim, padre? Quando você ama alguém, quando você tem sentimentos de afeição por alguém, quando você acaba criando em relação a determinada pessoa um vínculo de amizade, de carinho, de respeito, você liga essa pessoa no céu. O que seria ligar essa pessoa no céu? É mais ou menos como você pegar uma televisão e pegar o cabo dessa televisão e colocar na tomada. Quando você coloca o cabo da televisão na tomada, a televisão liga por isso só? Sim ou não? Não. Significa que existe um vínculo entre a televisão e a energia. Mas quando você vai lá no controle e aperta o botão, a energia que está no poste, ela passa por dentro da tomada e chega à televisão. A televisão liga. E quando a televisão liga, começa a passar aquelas imagens, aqueles sons mais bonitos que você vê. No mundo espiritual é assim. Quando nós amamos alguém, nós ligamos aquela pessoa no céu. Nós mandamos para o céu mensagens positivas a respeito daquela pessoa. Nós conectamos, vou usar uma palavra mais na moda, nós conectamos aquela pessoa no céu.
Então, quando você ama uma pessoa, você não precisa nem de rezar por ela, que você está mandando para Deus mensagens positivas a respeito daquela pessoa. De alguma maneira, é como se você estivesse, pelo simples fato de amar alguém, é como se você estivesse pedindo a Deus que abençoasse aquela pessoa. Pedindo a Deus que fizesse acontecer coisas favoráveis para aquela pessoa. Amar é isso, é ligar o outro no céu. Quem ama, liga a pessoa amada ao céu. Aí você pergunta assim: ô padre, e quando a gente odeia? Deixa eu só explicar para você uma coisa. O contrário do amor não é o ódio. Eu não sei se você sabia disso. O ódio é uma forma de amar. Quem odeia, ama também, só que ama de uma maneira inversa. Santo Agostinho diz que o ódio é o amor que adoeceu. O contrário de amar não é odiar, é ser indiferente. Se, por exemplo, você está num relacionamento e você descobriu que a pessoa com quem você se relacionava tomou ódio de você, ela continua te amando, só que de uma maneira doentia. Agora, o dia que essa pessoa se torna indiferente, aí você pode ter certeza, o amor acabou. A indiferença é a morte do amor, repita isso. A indiferença é a morte do amor. E o que acontece quando você torna indiferente a uma pessoa? Você desliga aquela pessoa no céu. É como uma televisão que estava na tomada, você puxa o cabo da tomada. A televisão está lá, ela até funciona, só que você não liga ela. Veja, a indiferença, ela gera uma morte espiritual. Quando você decide colocar alguém no quartinho escuro, quando você decide dar um gelo em alguém, sobretudo se isso for de uma maneira definitiva, eu nunca mais vou confiar em fulano, eu nunca mais vou ser o mesmo, eu nunca mais vou voltar a ser amigo dessa pessoa. O que você faz? Você puxa o cabo dessa pessoa, da tomada de Deus, e você manda para Deus essa pessoa, você manda para Deus a mensagem negativa sobre essa pessoa. Essa pessoa, Senhor, pela experiência que eu vivi com ela, ela não merece o céu. Essa pessoa não merece a graça. Essa pessoa não merece a bênção. Essa pessoa não, do que depender de mim, essa pessoa não vai ser salva. Está percebendo o poder que a indiferença tem no mundo espiritual? Você bloqueia a pessoa. É bem possível que muitas orações que você faz não são atendidas porque você foi bloqueado por alguém. Alguém que não gosta de você bloqueou você. Padre, é possível? Claro que é possível, Jesus está dizendo isso. Nos nossos relacionamentos pessoais, é possível você bloquear espiritualmente uma pessoa. Aí o que acontece? Tem muita esposa que bloqueia a vida do marido. Fala para o marido: se você separar de mim, você nunca mais vai encontrar ninguém. Você nunca mais vai conseguir um emprego, você nunca mais vai ser feliz. O marido separa e a vida dele fica só como uma bola de neve, rolando pelos quatro cantos das encruzilhadas. Tem muita mãe que bloqueia a vida do filho, decide ser indiferente. Tem muito filho que bloqueia a vida da mãe e do pai. Domingo agora eu falava sobre isso. Filhos que estão vivendo uma vida de total indiferença ao pai. Não liga, não visita, não manda notícia, não manda recado. O pai muitas vezes chora, muitas vezes sofre, e o filho não está nem aí. O que isso gera? Isso gera uma distensão espiritual. Eu queria perguntar para você uma coisa: quantas pessoas você já desligou no céu? Quantas pessoas de quem você já ficou de mal e que você desligou? Você falou: olha, no que depender de mim, essa pessoa aqui, ó, ela é como se ela não existisse.
Jesus está dizendo, isso é muito perigoso, isso é muito arriscado, você ser indiferente ao outro, isso é muito arriscado, você bloquear as pessoas na sua vida, porque isso no mundo espiritual impede as bênçãos de chegar até a pessoa. Padre, eu não estou conseguindo acreditar que é possível isso, uma pessoa que brigou comigo, me bloquear perante a Deus. Mas Deus não é bom, mas Deus não me ama. Deus te ama, Deus quer te dar a bênção. Só que em relação a você e essa pessoa, a sua vida fica travada. Eu não sei se você está conseguindo entender a profundidade do que eu estou querendo mostrar para você. Não é que a sua vida fica travada em tudo. A sua vida fica travada naquele ponto, porque aquela pessoa te desligou. E tem muitos que não só desligam, começam a jogar maldições. 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 Se você não ficar comigo, você não fica com ninguém. Se você sair daqui da empresa, você não vai conseguir emprego em nenhum lugar. Se você não me respeitar, eu que sou seu pai, você também, quando tiver um filho, não será respeitado. E a pessoa, além de bloquear você, ela começa a te amaldiçoar. Isso é muito, muito sério. A minha avó dizia assim: se você bloqueou alguém espiritualmente, se você desligou alguém no céu, e você está perto de morrer, vai lá e liga novamente e desbloqueia. Sabe por quê? Porque se você morre nessa situação, até a sua salvação fica comprometida. Eu não sei se você já ouviu contar essas histórias de pessoas que estavam à beira da morte e não morriam até que alguém chegou e ali houve uma reconciliação e logo depois a pessoa morreu. Quem já ouviu falar nessa história, diga amém. Sabe o que é isso? Eram histórias de pessoas que tinham se bloqueado. As pessoas, elas haviam se desligado mutuamente. E na hora da morte aquilo pesa. Na hora da morte aquilo tem um outro sentido. E a pessoa então se recusa a morrer, esperando que o outro apareça para pedir perdão. É bem possível que pelo seu desligamento em relação a qualquer pessoa, a sua salvação esteja comprometida. Você pode comprometer a sua salvação e a salvação das pessoas que estão perto de você com essa história de ficar ligando e desligando. Deixa eu falar para você uma coisa: essa vida é muito curta, esse tempo que nós temos é muito breve, não dá para ficar desligando ninguém, porque talvez você não tenha tempo de ligar novamente. Padre, mas eu já desliguei muitas pessoas do céu, o que eu faço? Você tem que ligar de novo. Essa é a parte boa. Aqueles que você desligou, dá para ligar. Padre, o que eu tenho que fazer para ligar de novo? A primeira coisa, perdoar aquela pessoa. Quando você perdoa aquela pessoa, você já começa a desligar, já começa a ligar ela a Deus. Quando você não perdoa, você prende, você amarra, você impede a vida espiritual daquela pessoa de avançar. Mas quando você não perdoa, a pessoa fica ali como que morta. E quando você perdoa, você desbloqueia aquela pessoa e ela pode se contactar com Deus. Hoje nessa missa, talvez no final, nós vamos fazer uma oração para religar todas as pessoas que você desligou e para ligar todas as pessoas que desligaram você. Espero que hoje